Boa tarde. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a cada um e nos guarde junto dele em paz. É uma alegria sempre renovada poder, uma vez por ano, chegar ao céu. Pelo menos aqui, já que o de lá eu não sei se eu chegarei. Mas nós vamos ver ao longo da conversa se nós descobrimos onde é que está esse céu. E vamos ver se nos desviamos do caminho do inferno, já que é a proposta do tema que nos trouxeram: o céu e o inferno, ou justiça divina, segundo o pensamento espírita. Então vamos conversar sobre isso, valendo-me de um pensamento de um filósofo materialista, discípulo de Hegel, que instituiu o materialismo absoluto. Nós tivemos em Hegel o materialista dialético, e dois dos seus discípulos, Karl Marx, que desenvolveu o materialismo histórico, e Feuerbach, que desenvolveu o materialismo absoluto. E Feuerbach escreveu uma obra muito interessante, chamada A Essência do Cristianismo. E nessa obra há um trecho que ele diz o seguinte: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu, porém, desconfio que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Essa foi a fala de um materialista, e uma fala corretíssima. Uma fala corretíssima que explica o porquê de muitos ateus. Uma fala corretíssima que explica porquê de muitas pessoas não acreditarem em Deus. Porque a apresentação feita sobre Deus foi reduzindo Deus ao tamanho humano e não tentando elevar o ser humano a uma proximidade do tamanho divino. Não conseguindo entender Deus, em vez de elevarmos-nos, reduzimos Deus aos nossos próprios conceitos. E Feuerbach estava dizendo isso, que a questão não era Deus, mas como ele foi apresentado. E como ele foi apresentado com mais defeitos humanos do que qualidades divinas, ele não poderia ser Deus. E é importante então percebermos isso, porque a forma que se trouxe a ideia sobre Deus fez com que a história não comportasse, não tivesse espaço para ele. Porque era um Deus que tinha características muito semelhantes aos seres humanos. E os seres humanos não apresentavam características semelhantes à divindade. Então isso gerava justamente um confronto de ideias. Como Deus existiria se o mundo era completamente avesso em apresentação ao que seria a própria ideia de Deus? Em resumo, é essa a ideia que Feuerbach coloca no seu livro, A Essência do Cristianismo. E é importante nós percebermos isso, porque o conceito que nós desenvolvemos sobre Deus é que determina como nós vivemos sob a égide desse Deus. Então é importante nós entendermos esse aspecto, esse conceito. Se nós olharmos o capítulo 20 do livro Êxodo, lá do Velho Testamento, nós veremos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Esse é o conceito trazido. Sou um Deus ciumento. Que em outras traduções, um tanto mais eufêmicas,
colocaram: sou um Deus zeloso. Um Deus zeloso que pune. Então vejamos o que o Feuerbach estava dizendo. Ciúme é um sentimento humano. Deus não poderia ser ciumento. Deus não poderia ser nada disso que nós somos e chamamos de defeitos. Mas essa é a ideia que se tem do Criador. Um Deus que deveria ser temido. Essa era a ideia. El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. El Ohim, o Senhor Criador. Mas sempre o Senhor. Adonai, o Senhor. Então a relação que se tinha para com Deus era o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele cujo nome não poderia ser envergado, não poderia ser dito. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele responde: eu sou o que sou, em algumas traduções, ou apenas eu sou, em outras traduções. Uma palavra escrita num tetragrama, Iod-Re, Vav-Re, que seria o nosso YHWY, ou melhor dizendo, WH, Iod-Re, Vav-Re, que não tem pronúncia porque não há vogal, só consoante. Então ficava difícil pronunciar, porque o nome de Deus seria impronunciável. Tamanho o medo que se tinha. Podemos chamar tamanho o respeito, mas na verdade era medo. Porque era para ser um Deus temido. E por isso obedecido. Esse é o Deus que nos foi apresentado. Numa cultura que é base do nosso pensamento, por assim chamar, religioso, a cultura hebraica. Eu não chamaria de cultura judaica, mas hebraica, já que para a época, judeu era o habitante da Judéia. Todos eram hebreus, alguns judeus, outros galileus, outros samaritanos. Por isso eu chamo de hebreus, que é o termo mais aplicável para a época, já que o judaísmo não era uma religião, era um sistema de governo. Então é preciso que nós nos localizemos no tempo e percebamos esse conceito. Porque para falarmos de uma justiça divina, precisamos entender o que é o divino, precisamos entender o que é Deus. E é essa a figura que permeia o Velho Testamento. O tetragrama, que acabou sendo chamado de Iavé, com muitas discussões se seria a melhor forma de pronunciar ou não, que tornou-se uma corruptela depois Jeová, porque o Y seria o equivalente ao J na estrutura do pensamento latino, então ficou como Jeová, Javé, Iavé, Iové. Mas esse termo, para se ter uma ideia, no Velho Testamento, ele é repetido 5.410 vezes. 5.410 vezes. Ele é pronunciado no Velho Testamento. Nessa forma, de um Deus temível. Um Deus que imprimia temor. O Senhor que ia à frente dos exércitos, dos seus exércitos, já que ele tinha um lado, ele tomava um lado, ele tomava uma posição. Era um Deus que havia escolhido um povo, o povo de Israel. A palavra El, a expressão El, significa justamente Senhor. Israel, o Senhor forte, que era o nome de Jacó,
que depois de passar uma noite lutando com o anjo, recebe o nome de Israel, o Senhor forte, o Deus forte. O El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, mas que era Senhor de um povo. E esse El-Ohim, que é a versão criadora do El, Senhor Todo-Poderoso, o El-Ohim seria o Senhor Todo-Poderoso, mas na feição criador, o que cria. O El Shaddai é o Senhor Todo-Poderoso sempre, não só quando cria. Então vejamos que esse Senhor, que criou tudo e todos os povos, escolheu um para ser o povo dele. Ou seja, um Senhor exclusivista. Do que adianta então criar todos os povos se ele vai tomar conta de um só? Então não é Deus que escolhe um povo, é um povo que elege um Deus. E é preciso percebermos isso, porque é essa figura, é essa ideia que Jesus, quando aqui chega, demove. É essa ideia de um Senhor Todo-Poderoso, distante, temível, exclusivista, das batalhas que daria vitória àqueles que o seguissem. É justamente essa ideia que Jesus vem modificando na sua fala, na sua pregação. Em vez de chamá-lo por El Shaddai, ele o chama por Abá. Abá. Abá significa papai. Não é pai. Abá, papai. Em aramaico, papai. Vejamos que ele não se refere mais ao Senhor, mas refere-se ao papai. O que mostra-nos que quando falamos do Senhor Todo-Poderoso e temível, as regras que dele advêm, ou a ele atribuídas, são duras. Mas quando o chama por Abá, as regras passam a ser ternas. Então, a ideia que Jesus traz não é mais do Senhor que punia a iniquidade dos pais nos filhos nas terceira e quarta gerações, mas de um papai amoroso. Um papai que já não era mais só de um povo, já seria para todos os povos. E numa forma belíssima, Jesus vai dizer às pessoas sobre isso. Em um momento, conversando com muitos, ele diz: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo Ele todo bondade. Vejam a fala do Cristo. Sendo Ele todo bondade. E parte Jesus do conhecido para o desconhecido. E depois dizem que o positivismo, esse movimento construtivista, melhor dizendo, é invenção pós-piagetana. Jesus já fazia isso, muito antes de Piaget. O construtivismo nasce com Jesus, porque ele sempre partia do conhecido para o desconhecido, do mensurável para o incomensurável, do abstrato para do concreto para o abstrato. Então ele partiu do conhecido. Qual é o conhecido? Como os pais tratam os filhos. E ele disse: se vocês que são pais e maus fazem as coisas boas para os seus filhos, por que Deus faria coisas más para os seus filhos se Deus é bondade? Deus não é maldade. E é importante então percebermos que a partir desse momento, o respeito a Deus não era pelo temor, era pelo amor. Respeitava-se a Deus
por amá-lo, não por temê-lo. E é isso que Jesus inaugura. Não mais uma ideia de um Deus distante, que recebeu uma colaboração de Pedro. Se olharmos um fato, um momento vivido pelos apóstolos com Jesus, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando Pedro ali faz uma revelação, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é o Filho vivo de Deus, é o Filho de Deus vivo. Deus é que estava vivo, ou seja, presente, imanente, constante e não distante. É esse o conceito que precisamos ter ou perceber, porque dos conceitos é que nós então buscamos elaborar o entendimento das regras. As regras sob o conceito de um Deus temível eram regras duras, estabelecidas por ele, Deus, não, elaboradas pelas pessoas segundo o conceito que elas tinham sobre Deus. E aí então vem uma figura de um Deus que pune, de um Deus que escolhe, de um Deus que não fica satisfeito com as coisas que ele mesmo cria. Tão insatisfeito que resolve acabar com a criação que ele fez. Segundo, óbvio, é uma parábola, mas traz o conceito que se tinha. Deus então resolve destruir tudo o que ele criou com um dilúvio. Ou seja, um ser perfeito faz coisa que não é perfeita, faz coisa imperfeita e depois resolve destruir tudo. Um Deus que fica insatisfeito com duas cidades e resolvem destruí-las, porque o povo era iníquo. E essa passagem é interessante, porque é um diálogo epifânico, é uma epifania, é Deus conversando com Abraão, e dizendo para Abraão: eu vou destruir Sodoma. E Abraão fala: Senhor, mas por que destruirá Sodoma? E ele diz: por causa da iniquidade do povo. E Abraão fala: Senhor, não te irrites comigo. Vejam como Abraão falava com Deus: não te irrites comigo. Tu que sabes tudo, não te irrites comigo. Mas se lá em Sodoma tivermos um grupo de pessoas boas. E Deus responde para Abraão: mostrai-me o grupo e eu pouparei a cidade inteira. E Abraão fala: Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo. Mas se lá não tivermos um grupo de pessoas, mas uma família boa, mostre-me a família e eu pouparei a cidade toda. E depois vem Abraão dizendo: Senhor, tu que sabes tudo, sabes o que vai no meu coração, não te irrites comigo. E se lá não tivermos uma família, mas uma pessoa boa, mostrai-me essa pessoa e eu pouparei a cidade inteira. Vejamos que o diálogo é um Deus que quer destruir e uma pessoa que está pedindo para não destruir. É Abraão pedindo: segura aí, e Deus dizendo: não seguro. Então essa figura é que Jesus foi reconstruir, para dizer: não, Deus não destrói, Deus constrói sempre. Ele é o Pai, é o papai, é aquele que cuida, é aquele que é bondade. Um Deus temível, a justiça divina seria temível. Um Deus bondoso, a justiça divina seria bondosa. E é essa a figura que nos ficou: o Deus bondoso, o Deus misericordioso, que nos mostra então que a justiça de Deus é bondosa e a bondade de Deus é justa. E essa figura é importante, porque durante esse tempo todo não se falava em lugares, não se questionava onde estava Deus, não se questionava
se depois da morte iria para um lugar ou para outro lugar. Tinha essa ideia que todos, quando morressem, iriam para um lugar só, o Sheol. Todos ficariam no Sheol. Que depois passou para o Novo Testamento, começaram a chamar de Hades, usando da mitologia grega. Só usou o lugar Hades, mas não trouxe o deus Hades. Mas a ideia de que ficariam ali. Essa figura, então, de separar agora os que eram bons dos que eram maus para os destinos, ela vem muito depois. Ela vem no século XIV, numa figura poética. Ela vem na Divina Comédia, de Dante Alighieri. Dante Alighieri é que traz essa ideia de um lugar de sofrimento chamado infernos, já que ele escrevia em latim. E infernos significa submundo, ou debaixo do mundo, entranhas, abismos. E ele traz nessa sua obra, belíssima por sinal, a obra enquanto estrutura literária, a Divina Comédia, ele traz a figura do infernos. Traz a figura do céu, do paraíso, e traz a figura de um lugar intermediário, um purgatório, para se fazer a purga. Ou seja, para se purgar, para poder extrair algo melhor. E isso quase trouxe, ou melhor dizendo, trouxe de volta a ideia de um Deus temível. Um Deus, então, que nos cria para vivermos ad infinito e que determina o destino desse ser que é imortal, por alguns anos vivido na terra. E esse alguns anos determinará o destino ad infinito daquele ser. E esse destino seria de sofrimento e dores ou de uma beatitude celeste. Ou ficar sendo queimado ou escutando o anjinho tocar harpa para a eternidade. Era essa a ideia. E aí começamos a repensar essa ideia de uma eternidade determinada por um período limitado, que é a vida aqui na Terra. Ou seja, um período em que se vivia, ou se vive 80, 100 anos, determina toda a consequência para a eternidade, para o futuro. Uma ilogicidade sem tamanho. O finito determinando o infinito, infinitamente. E é justamente esse tipo de pensamento que foi sendo questionado e foi gerando as correntes de negação a ideias sobre Deus. Foram surgindo as correntes que eram refratárias às ideias religiosas. Foi surgindo então o fundamento para as ideias ateias, para o ateísmo. Por quê? Porque não encontrava espaço racional para essas ideias. De um ser que cria e destrói, de um ser inseguro, de um ser ciumento, vingativo, exclusivista, e que, embora Jesus tivesse trazido amoroso, bondoso, ainda existia dores e sofrimentos. E haveria um destino determinado por um espaço de tempo mensurável, e esse destino determinado seria incomensurável. A negação seria lógica. Não negar o mérito, mas negar a forma que foi trazida essa ideia. Até que foi melhor pensado. E é justamente nesse confronto
entre uma racionalidade cartesiana, que depois se positivou na figura de Comte, e aquela religiosidade, embora um pouco trabalhada pós Tomás de Aquino, é que nesse contexto surge o pensamento espírita. E Kardec vai trabalhar uma ideia interessante, que era as ideias mutuamente excludentes, fé e razão. E Kardec vai dizer que a fé inabalável, que a fé inquebrantável, era a fé que enfrentava a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Ou seja, nenhuma nem outras eram excluídas, mas havia momentos para uma ser trabalhada e havia momentos para outra ser trabalhada. Mas não eram excludentes, não eram mutuamente excludentes. Que poderia-se ter fé e manter a razão, poderia-se desenvolver a ideia racional sem perder a fé. Foi o que ele chamou de fé raciocinada. E diz que essa é uma fé inabalável. Raciocinada, porque até então vinha-se uma ideia trazida por Agostinho, credum quia absurdum. Eu creio porque é absurdo. Era a ideia. E foi negada pelo pensamento racional que dizia, non credum quia me passe absurdum. Eu não creio justamente porque é absurdo. E Kardec foi dizer que religião e ciência eram duas asas que determinavam o voo da humanidade. E dizia que a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. E a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. E é isso que Kardec chama de aliança da ciência e religião, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também no capítulo 1 do livro A Gênese. O caráter da revelação espírita. E é nesse conceito, então, que as ideias vão ser trabalhadas. A figura Deus e, por decorrência, as suas estruturas, as suas leis. Por decorrência. E essa figura sobre Deus, a filosofia tem um segmento todo voltado para estudar as características de Deus, que se chama teodiceia, não é teologia, teodiceia, estudos dos atributos de Deus, é um ramo filosófico. E nesse ramo filosófico, chamado teodiceia, Kardec busca os elementos. Aquelas ideias dos atributos da divindade não saem de Kardec. Ele busca na teodiceia, que já vinha trabalhando a ideia de conceber um Criador a partir de atributos sem os quais ele não poderia ser o poderoso, não poderia ser o Senhor, não poderia ser o Pai, não poderia ser Deus. E é isso que Kardec faz. Propondo aos espíritos, é uma proposta que ele faz, na questão número 13 do Livro dos Espíritos, ele propõe aos espíritos, se dissesse que Deus é eterno, imutável, soberanamente justo e bom, único, onipotente, onipresença e onisciência não faz parte da teodiceia, faz parte da teologia, mas que pode ser utilizada. Ele então propõe isso aos espíritos, os espíritos dizem, dá para se ter uma ideia. Então Kardec traz a proposta, a partir de uma resposta que foi dada pelos espíritos. Quando Kardec pergunta que é Deus, e eles respondem, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É uma resposta interessante, porque traz a ideia do Deus antes da criação e o Deus criador, que os hebreus então trabalhavam com El Shaddai e o Elohim. Inteligência suprema do universo é essa figura que cria, que desenvolve. E é uma inteligência suprema. Significa que está acima de outras inteligências que ele criou. A resposta não foi Deus é a inteligência única do universo. Foi a inteligência suprema. Quer dizer que ele criou outras inteligências.
E nessas inteligências estão os seus atributos. E aí então Kardec, desenvolvendo essa ideia, e sendo ele a causa primária, a causa primeira, a primeva de tudo, Kardec propõe então, que para esse Deus ser Deus, ele precisa ser único. Se tiver um outro, um dos dois será. Então não pode ter dois. Aquele que diferenciar em superioridade será o Deus. Então ele não pode ser dois, único. Ou seja, a ideia de uma figura apenas para Deus. Uma ideia de um monoteísmo. Ele é único. Esse Deus, além de único, tem que ser eterno. O que é eterno? Não tem início, não tem começo e não tem fim. Nós somos imortais. Nós temos começo e não temos fim. Deus é eterno. Não tem começo e nem fim. Porque se ele tiver começo, quem o começou é que seria Deus. Então ele não pode ter começo. Então ele tem que ser eterno. Ele tem que ser imutável. Porque se ele estiver sujeito a mudanças, quer dizer que ele não está pronto, não está completo. E se está em processo de mudança, está em processo de aperfeiçoamento. Então não poderia ser Deus. Então Deus tem que ser perfeito. E sendo perfeito, ele tem que ser imutável. E sendo imutável, toda a sua obra é imutável. Todas as suas leis são imutáveis. Isso é reforçado na questão 615 do Livro dos Espíritos. Além de ser imutável, ele tem que ser soberano. Tem que estar acima. Mas além de ser soberano, ele tem que ser justo. Mas se ele está acima, ele tem que ser soberanamente justo e bom. Justo e bom. E não bom e justo. Justo e bom. E esse Deus tem que ser onipotente. Ele tem que ter toda a potência possível. Onipotente, a única potência. A partir daí, a partir dessa ideia teodiceica, dos atributos da divindade, chega-se então a uma possibilidade conceitual para as leis de Deus e, obviamente, para a sua justiça. E é importante, então, perceber esse conceito. Porque esse conceito das leis de Deus, leis físicas e leis morais, Kardec começou a desenvolver perguntando aos espíritos. Na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando ele vai perguntar o que se entende por lei natural. E é importante essa pergunta. O que se entende por lei natural? Porque até então, quando se falava lei natural, se falava das leis da natureza. Naquela época havia um sistema chamado fisiocracismo. Fisiocracismo, governo pelas leis da natureza, governo pela física. Então, leis naturais eram as leis físicas. A lei do movimento dos astros, a lei da gravidade, a lei de ação e reação, as leis físicas. E quando Kardec pergunta, abrindo o livro das leis morais, o que se entende por lei natural, indiretamente ele coloca a ideia de leis morais como leis naturais. Porque é da natureza. A moralidade é da natureza. O moralismo são das pessoas. As pessoas desenvolvem moralismos, mas a moralidade é uma lei natural. E aí os espíritos respondem. É a lei de Deus. Em outras palavras, estão dizendo que as leis físicas eram leis de Deus. E por decorrência, as leis morais eram leis de Deus. E vão mais. Dizem, única, a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Única e verdadeira para a felicidade do homem. Essa parte da resposta nos fala o quê? Que as leis de Deus só têm uma finalidade. A nossa felicidade. Vejam que interessante. Vejam como o conceito muda. É a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. Vejamos que eles não disseram, ela lhe indica o que pode ou não pode fazer.
eles dizem, ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam que interessante. E o ser humano, o homem, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Quando observamos a pergunta seguinte, a 615, Kardec pergunta, a lei de Deus é eterna? E os Espíritos respondem, eterna e imutável, como o próprio Criador. Eterna e imutável, fazendo coro à questão número 13. Eterna e imutável. Mostrando então que essas leis que são para a nossa felicidade são eternas e são imutáveis, tal qual o Criador. Ótimo. Considerando que as leis são para a nossa felicidade, considerando que elas são eternas e imutáveis, e considerando que a nossa infelicidade surge quando nos afastamos da lei de Deus, precisamos o arremate, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Em outras palavras, essa lei que é para a nossa felicidade, essa lei que afastando-me dela, me faço infeliz, essa lei que é eterna e imutável, onde que ela está escrita? E os Espíritos responderam, na consciência. Na consciência. E quando eles respondem isso, abre-nos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. As parábolas do reino. Em que Jesus vai dizer em 5 parábolas, que o reino de Deus tem um caráter interior. O reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, jogou as redes, pegou peixes grandes e pequenos, e segue a parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente, e veio o inimigo na noite e semeou o joio, e segue a parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro dentro de um campo, e segue a parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou, a um comerciante que encontrou uma pérola, e sabendo o valor da pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ou, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, o fermento levedou a massa e a massa cresceu. Parábolas do reino, onde se pesca um peixe, no meu caso é num supermercado, mas tirando o meu caso, onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do sulco. Onde um fermento age? Dentro da massa. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro de um campo. Todas as parábolas trazem a figura do dentro. E ele diz, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ou em outras traduções, entre vós, no meio de vós. Mostrando-nos então, ali naquelas parábolas, que o reino de Deus é um sentimento interior. E os Espíritos corroboram dizendo que essa lei está na consciência. E é justamente o que Jesus falava nessas parábolas do reino, nesse modelo construtivista que ele desenvolveu. E aí então percebemos que se eu estou feliz ou infeliz, ou se eu, melhor dizendo, se eu percebo a felicidade ou nego a felicidade, é puro e simples um estado de consciência. O que faz com que, estando com a consciência tranquila, eu me sinta bem. Estando com a consciência culpada, eu me sinta mal. Ou seja, céu e inferno são estados de consciência, independentemente de onde eu estiver. Não é um lugar, não é um tempo, é um estado. Mas é importante percebermos uma pequena diferença do estado de consciência em beatitude e o estado de consciência em conflito. A lei de Deus é para a felicidade. Não é isso que está na questão 614? É para a felicidade. A lei de Deus é eterna, então a felicidade é eterna. Então a felicidade não tem tempo. Ela não é temporalizada.
ela não tem uma data para começar, uma data para terminar. Ela é eterna, ela não é infinita, é eterna, nem começo e nem fim. Ela é da nossa essência, porque é da lei de Deus. Questão 614, 615. Agora, o homem é infeliz, questão 614, quando se afasta dessa lei. Se a lei está na consciência e eu sou infeliz quando me afasto da lei, logo, quando me afasto da minha consciência, eu sou infeliz. Mas infeliz é uma palavra antônima de felicidade? Não. Infeliz é uma palavra antagônica, mas não é antônima, ou seja, ela não é contrário à felicidade. Ela é uma negação à felicidade. Ela é antagônica, não é antônima. Vejamos, infeliz, prefixo in, negação. O prefixo in é negar. Infeliz, neguei a felicidade. Ela continua existindo, mas eu nego. E quando eu nego a felicidade? Quando eu me afasto da lei de Deus. E onde está a lei de Deus? Na consciência. Então eu me afasto da consciência. E aí, por ser uma negativa, é temporal. É temporal. É temporal em que aspecto? A partir do momento que eu não me afastar da lei de Deus, não tem mais a infelicidade. Então, o senso de inferno é temporalizado, o senso de céu é eternizado. Então não tem término para a ideia de céu e tem término para a ideia de inferno. Porque enquanto eu negar, enquanto eu me afastar da lei de Deus, há um estado de consciência em negação, há uma infelicidade. O que nada tem a ver com alegrias e tristezas. Alegrias e tristezas são do nosso hábito diário do viver. São as questões externas, que todas são temporárias e são mutuamente excludentes. Ninguém fica alegremente triste, ninguém fica tristemente alegre. Ou está alegre ou está triste, mas é estado. E eu posso estar alegre e ser feliz, estar triste e ser feliz, estar alegre e infeliz, estar triste e infeliz. Triste e infeliz já é complicado, mas é possível. Então, com esse conceito, a doutrina espírita nos traz um outro senso de justiça, que Kardec resume de maneira magistral no capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. 33 artigos somente. Nada mais, 33. E ali ele resume toda essa estrutura da justiça divina, que é justa e bondosa. Diferente daquela justiça do Deus temível, que era justiceira e vingativa. E aí entendemos que a bondade de Deus trazida por Jesus não se distancia da justiça, da ideia de justiça. Mas de uma justiça justa, não de uma justiça justiceira. Porque ela está sempre em conformidade com o estado de consciência. Por isso ela sempre será justa. Porque está no nível de consciência. E ali ele nos fala que não há uma falta que não tenha consequências funestas, como não há nenhum ato virtuoso que não tenha consequências benéficas. Ou seja, uma balança com pesos iguais. E nos fala da imortalidade. Se olharmos o artigo 9, ou o artigo 9º, melhor dizendo, muitos chamam de item 9, então eu sou da turma do Código Penal da Vida Futura, eu prefiro chamar de artigo. O artigo 9º, ele vai nos dizer que todas as faltas geram consequências, todos os atos benéficos geram consequências, e vão nos dizer que todo ato danoso deverá ser pago, deverá ser quitado. Nessa existência, na outra existência, ou em outras existências. E o interessante é que Kardec escreve, porque as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo Espírito. Ou seja, sou eu em qualquer encarnação. Então significa que eu não tenho mais de uma vida, eu só tenho uma.
Eu posso ter várias encarnações, mas a vida é uma só. Porque se eu tiver mais de uma, eu não sou imortal. Então a minha vida é quando Deus me criou e vamos embora, ad infinito. E nessa vida que eu vivo, ora estou encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado. Porque encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação é uma parte da vida. Vejam que os conceitos vão mudando. E aí eu não posso dizer que na vida passada eu fiz algo. Não, não. Eu fiz na minha vida. Porque se fosse outra vida, elas não seriam solidárias. Porque eu seria outro ser. Eu fui um lá e agora sou outro. Não, não, eu sou o mesmo. Por isso as encarnações se solidarizam. Por isso a consequência da ação de uma reverbera nas outras. Muito simples, muito justo. É a justiça divina. Nos fala no artigo 11, por exemplo, que as faltas não são iguais em consequências, porque as pessoas não são iguais nas atitudes. E Kardec escreve, uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou agravante que gerou o fato. Se os espíritos não somos iguais, as consequências não podem ser as mesmas para os atos iguais praticados por espíritos diferentes. E aí nós entendemos uma fala do Cristo, aquele que mais foi dado, mais lhe será pedido. Não se pede daquele que não se tem, que não tem, desculpe-me. Então vem essa lógica da justiça divina dizendo, um erro cometido por alguém que diz saber, e o mesmo erro cometido por alguém que diz não saber, tem consequências diferentes. E muitas vezes o que nós escutamos no movimento espírita, consequências iguais, por atos iguais, praticados por pessoas diferentes, contrariando o que os espíritos nos trazem, o que Kardec nos traz no artigo 11 desse Código Penal da Vida Futura. No artigo 6º, chama-nos a atenção para algo muito mais delicado, o bem e o mal. O bem e o mal, não numa análise filosófica, mas a partir de um pensamento filosófico nas consequências. Dizendo nesse artigo 6º, que nós somos responsáveis pelos bens não feitos, pelos males feitos e pelos males advindos dos bens não feitos. Partindo da premissa que o mal é a ausência do bem. Se o mal é a ausência do bem, todas as vezes que eu não faço o bem, o mal acontece. Então eu sou responsável pelo mal que eu faço, mas sou responsável pelo mal que vem do bem que eu não faço. Vejam que é mais profundo. Vejam que isso vem ao encontro do que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala, lá na mensagem assinada pelo apóstolo Paulo, é a única mensagem do capítulo, instruções dos Espíritos, na verdade seria no singular, instrução do Espírito, porque só o apóstolo Paulo escreve nesse capítulo, e só uma mensagem. E no final do primeiro parágrafo, ele escreve, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. E ele abre esse raciocínio dizendo que não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Não fazer o mal é uma virtude negativa, fazer o bem é uma virtude ativa. Mas para fazer o bem é preciso da vontade. Vontade de fazer o bem e não obrigação de fazer o bem. O que já mostra que a justiça divina, olha, não é o ato puro e simples, mas o sentimento que está precedendo e nutrindo o ato que se está praticando. Como bem entendeu Leon Denis, no capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele escreve, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Então vejamos como é essa ideia da justiça divina, sendo Deus justo e bom. Ele não impõe, ele não retira, simplesmente nos responsabilizamos pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. Que nos leva ao artigo 22 desse Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno,
artigo 21, que nos coloca que ninguém é responsável pelos erros alheios. Ótimo, muito bom isso. Ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Olha como é que muda a ideia. Eu não sou responsável pelo erro de ninguém, a não ser que tenha copiado de mim. Vejam que diferença. Ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo, ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Olha a responsabilidade que nós temos sobre os atos das outras pessoas, se essas outras pessoas copiam de nós. Essa é a justiça divina, que é justa, não é justiceira. E todo sofrimento, artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º desse Código Penal da Vida Futura. Todo sofrimento advém de faltas cometidas e não de vontade de Deus. Deus não impõe sofrimento a ninguém. Deus não fica assim, eu vou fazer esse sofrer. Não, aquele lá não, esse eu vou. Ou seja, se a natureza não joga dados, muito menos Deus. Mas ele testa as pessoas. Para quê? Aí entra a teologia. Deus é onisciente. O que é onisciente? Sabe de tudo. Por que ele vai me testar se ele já sabe o resultado? Qual seria a lógica desse teste? Ele sabe o resultado do teste, da prova, e assim ainda me faz essa prova. Ele sabe que eu vou cair e me deixa cair, provocando a oportunidade da queda. Olha que Deus danado. Vejam, Deus sabe a consequência e me expõe ao ato que ele sabe que eu vou cair e depois me pune. Ele sabe que eu vou cair, cria a situação para eu cair, deixa eu cair e me pune. Olha que logicidade é essa. Ela não vai ao encontro, ou está ao contrário, ela está de encontro ao que está no artigo 21. Ele podia impedir, não impediu. Mas é preciso perceber que Deus não faz isso. Ele não tem que testar ninguém, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então, Deus não atua, suas leis atuam. Por isso ele já as criou. A lei da gravidade é uma lei natural, que é uma lei de Deus. Eu posso negá-la? Posso. Eu posso dizer que a lei da gravidade não existe? Posso. Eu só não vou fazer o teste. Porque se eu pular, eu caio. Mesmo eu dizendo, não existe lei da gravidade. Por quê? Ela existe, eu querendo ou não. Então as leis de Deus existem. Posso negá-las ou não, mas elas existem. E essas leis, não precisa Deus dizer, você pulou, agora eu vou te derrubar. É natural. Da mesma forma, as leis morais são naturais. Naturalmente ocorrem. Então Deus não é um relojoeiro que constrói um relógio e fica movimentando os ponteiros. Ele é um relojoeiro que constrói um relógio, mas os ponteiros andam sozinhos. Porque quando ele construiu o relógio, já colocou os mecanismos para que os ponteiros andassem sozinhos. Assim somos nós. Ele nos deu a vida, nos criou, simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes. Simples porque somos uno. O espírito não é composto. O espírito é um elemento simples, não é um elemento composto. Elemento composto é aquele formado por outros elementos. Elemento simples é aquele que tem apenas a si e não se decompõe. Elemento composto pode se decompor. Então, quando diz o espírito é simples e ignorante, ou seja, ele é uno, indivisível e ignora as coisas. Ainda não sabe das coisas. E como eu disse, que esses atributos de Deus, a criatura que ele criou, que somos nós, trazem em germe os mesmos. Deus é eterno, a sua criação é imortal. Da eternidade nós herdamos a imortalidade. Eternidade sem começo, sem fim.
e, no nosso caso, começo e sem fim. Da perfeição, que Deus é perfeito, da perfeição nós herdamos a perfectibilidade. Nós não somos, Deus não nos criou imperfeitos. Nós não somos imperfeitos. Mesma coisa, prefixo in. O que é in? Negação. Eu nego a perfeição. Deus não nos fez imperfeitos, Ele não nos fez perfeitos. Não ser perfeito não significa ser imperfeito. Não ser perfeito é não ter a perfeição. Ser imperfeito é negar a perfeição. Agora nós somos perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Então Deus nos fez perfectíveis. Da perfeição, Ele nos deu a perfectibilidade. Da onisciência, Ele nos deu a inteligência. E é interessante perceber isso. Quando olhamos a questão número 1, diz que Deus é a inteligência suprema, está acima das outras. Porque existem outras. As outras somos nós. Questão 76 do Livro dos Espíritos. 76. Que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. Porque a inteligência é um substantivo. Inteligente é um adjetivo. Então nós trazemos inteligência como uma qualidade. Deus é a essência. Deus é a inteligência. Nós somos inteligentes. Ou seja, da inteligência, que é o substantivo, nós tiramos a qualidade de inteligentes, que nos dá a condição da perfectibilidade. Ou seja, nós nos aperfeiçoamos. E é isso que está na questão 116 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução. E os espíritos respondem: não, todos evoluirão. É um determinismo da lei de Deus. Como que um ser cujo determinismo é a evolução criaria uma ideia de um inferno, que é a condenação permanente e eterna? Então, para o pensamento espírita, beatitudes, sofrimentos, são consequenciais, sempre de atos. E os sofrimentos têm términos? Tem. Artigo 31, 32 e 33 do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Os 3 últimos artigos nos fala da temporalidade. Quando acabará o sofrimento, quando acabar as imperfeições. E imperfeições no sentido absoluto da palavra. Enquanto eu negar imperfeito, negar a perfeição, prefixo de negação. Enquanto negar a perfectibilidade, haverá o sofrimento. E quando dará término? Quando eu deixar de negar. Quando eu entender que a lei de Deus, questão 614, é para minha felicidade. Quando eu entender que essa lei é imutável, entender que ela é eterna, questão 615. Quando entender que nós evoluímos, questão 116. Quando entender que nós podemos ceder ou não ceder aos exemplos que recebemos, questão 122 do Livro dos Espíritos. Quando percebemos que, embora ignorantes e simples é uma essência característica, embora ignorantes, nós crescemos e aprendemos, questão 133 do Livro dos Espíritos. E perceber que esse aprendizado é feito aqui na matéria, questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Encarnação, Kardec não perguntou reencarnação é a questão 167. A questão 132 é: qual a finalidade da encarnação? Por que eu tenho que me encarnar? Por que eu não posso evoluir só no mundo espiritual? Por que eu tenho que me encarnar? E no meu caso, muito bem encarnado. O que eu mais tenho é carne. E vocês vão entender. Porque a resposta foi: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Ninguém se encarna para sofrer. Encarna e sofre, mas não encarna para sofrer. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E se é para progredir, quanto mais encarnado, melhor. Isso vai ao encontro do capítulo 4
do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de São Luís, que encontra ressonância com a mensagem de Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é por meio de uma ação material que nós evoluímos. Ação material. Então percebamos que aqui estamos pela justiça divina para evoluir. Ninguém está para sofrer. Se está sofrendo, sofra com gosto, mas não goste de sofrer. Porque é preciso entender isso. Muitos dizem que o pensamento espírita leva à ideia de gostar de sofrer. Eu falei, não. O pensamento espírita leva à ideia de sofrer com gosto. Sofrer com gosto e gostar de sofrer são coisas distintas. Gostar de sofrer é uma acomodação absoluta, uma entrega absoluta, uma inércia absoluta. Sofrer com gosto é buscar a causa e extirpá-la para poder sair do processo de sofrimento. Que não foi dado por Deus, foi dado por nós, pelas nossas ações e escolhas que geraram as consequências. E durarão as consequências enquanto durar as causas. Então eu não luto contra o sofrimento, eu luto a favor da debelação das causas. É o que o apóstolo Paulo nos escreveu no capítulo 12 da sua carta aos Romanos. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não vamos combater o que está ruim, vamos desenvolver o que está bom. E desenvolvendo o que está bom, o que é ruim desaparece. Não vamos combater o mal, vamos fazer o bem. Porque se o mal é a ausência do bem, melhor fazer o bem. Porque não terá espaço para o mal. Então não vamos nos contentar em não fazer o mal. Vamos nos contentar em fazer o bem. Vamos sair da virtude negativa, como o apóstolo Paulo nos colocou no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sair da virtude negativa e entrar para a virtude ativa. Deixar de não fazer o mal e começar a fazer o bem. Mas lembrando que para fazer o bem é preciso da ação da vontade. Como ele disse, a ação da vontade. Entre o querer e o fazer tem um espaço. E esse espaço depende da nossa vontade. Como o apóstolo Paulo nos falou no capítulo 7 da sua carta aos Romanos. O querer o bem está em mim, o fazer nem sempre não. Por isso nem sempre faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, acabo fazendo. Então, não é simples isso. Se fosse simples, não estaríamos nesse mundo de provas e expiações. Mas está nas nossas mãos fazer. Estamos aqui no momento certo, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. O detalhe é o fazer a coisa certa. Mas que estamos no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo, isso não há dúvida. Porque faz parte da escolha que fizemos. E essa evolução da questão 132, ela se dá paulatinamente, gradativamente, que é o que está na questão 167, que é assunto para conversarmos amanhã, no período da manhã, cujo tema é justamente a ideia do nascer de novo. Então eu agradeço essa paciência de vocês, por me aguentar essa 1h05, pedindo ao alto que nos abençoe e que nos acolha sempre nas nossas demandas espirituais.